Muito bom dia, caros ouvintes do Jornal Referência, bem-vindos a mais uma edição de Remate Final, esta que é a última de 2019 e por isso vamos fazer um balanço da prestação das equipas da região norte nas várias competições. E eu tenho comigo o Eduardo Carvalho, como habitual. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente aos apaixonados pelos clubes de cada terra. Então, Eduardo, ia começar por isto mesmo, pelo balanço. Queria saber a tua opinião acerca da prestação das equipas da região norte nas competições, tal como nós fizemos uma antevisão no início da época, fazemos agora um balanço geral sobre esta prestação das equipas. Sim, estamos aqui perto do meio da época, não é? Para os vários campeonatos e competições e podendo começar pela segunda liga, há aqui algumas surpresas. Equipas como o Penafiel e o Feirense, que se esperavam que estivessem a lutar pela subida de divisão, estão aqui, o Penafiel perto da linha d'água, embora com uma almofada pontual já interessante para as equipas que se encontram nos últimos dois lugares, mas de facto tem feito um campeonato difícil, também marcado por algumas dificuldades a nível de jogadores. Depois o Feirense, que vindo de um contexto de campeonato superior há pouco tempo, esperava-se que estivesse aqui melhor posicionado nesta altura, e encontra-se a meio da tabela. Teve também aqui uma mudança de treinador, e isto, quando acontece a meio da época, normalmente a médio prazo não se revela benéfico para as equipas. Veremos se na segunda metade da época a equipa de Santa Maria da Feira acaba por subir na classificação e colocar-se numa boa posição para subir de divisão, para lutar por isso pelo menos. Depois o Oliveirense, que teve várias dificuldades, sobretudo ao não jogar em casa até há bem pouco tempo, regressou agora ao seu contexto, à sua zona de conforto, positivamente falando, de poder finalmente jogar novamente no seu estádio os jogos em casa, e nota-se uma evolução da equipa nestes últimos dois jogos, aqui nessa transição, e de facto há aqui a possibilidade de Oliveirense se reerguer e começar a fazer um campeonato mais tranquilo, não digo lutar pela subida, mas poder realmente ser uma equipa mais a ter em conta e mais competitiva. O Futebol Clube do Porto B, como qualquer equipa B, tem aqui um contexto competitivo sempre complexo, porque é uma equipa que perde ano para ano os seus melhores jogadores para a equipa principal, ou então para o clube principal fazer a rodagem desses jogadores noutras equipas, sobretudo Primeira Liga ou então a nível internacional, e Rui Barros realmente perdendo jogadores como Romário Baró, Diogo Costa, que muitas vezes tem sido chamado à equipa principal, Fábio Silva, Diogo Leite. Houve aqui várias perdas que se têm revelado difíceis de suplantar pelo treinador portista, e o facto de no início da época havia aqui a possibilidade de Mário Silva, pelo menos eu tinha isso no horizonte, fazia sentido no contexto competitivo da formação do Porto, passagem da formação para uma liga profissional como a segunda liga, Mário Silva eventualmente assumir a equipa. Isso não aconteceu, foi feita a revisão do trabalho
de Rui Barros e de Mário Silva, foi decidido manter Mário Silva no escalão onde estava, portanto no escalão júnior, e ele não aceitou, teve aqui uma outra proposta profissional e optou por sair. E Rui Barros tem feito um trabalho razoável dentro daquilo que era esperado e do que estava a fazer na época passada, e dentro das dificuldades que é preparar a equipa, uma equipa B de um clube grande, não é? Sempre difícil. Depois o Desportivo de Chaves, também ela uma equipa que se espera lutar pela subida, ou que se esperava ao início da época lutar pela subida, ainda não está fora dessa corrida, embora as coisas estejam complicadas. É uma equipa que tem tido também aqui algumas dificuldades para se impor em termos de qualidade, acima de tudo qualidade. É sempre uma equipa difícil quando joga sobretudo no seu estádio, mas não tem revelado a qualidade coletiva que se esperava, e isso reflete-se na oitava posição que ocupa atualmente. Ao nível da Taça da Liga ainda está, e vamos falar daqui a pouco, penso, ainda tem hipótese de se apurar para a fase final, e isso é de facto positivo. Mas no campeonato já está aqui com algum atraso na luta pela subida. E por fim, o Leixões e o Varzim. O Leixões, que está em quinto lugar, mas a um ponto do terceiro, portanto do Varzim, e está bem dentro da luta pela subida, e está a fazer um campeonato dentro do esperado, com Carlos Pinto Leme, um treinador experiente no que toca a este tipo de objetivos, e tem tido aqui alguns resultados se calhar menos positivos, sobretudo na Taça de Portugal, quando foi goleado em casa pelo Santa Clara, mas no campeonato está a fazer realmente está com uma boa pontuação, e está a fazer um campeonato de raça, como habitualmente as suas equipas, as equipas do Leixões costumam protagonizar. O Varzim é que para mim é uma surpresa por aquilo que tem sido os últimos anos, pelo facto de César Peixoto, que estava a fazer um trabalho interessante e na época passada conseguiu manter o Varzim na segunda liga quando havia a possibilidade de descer, e a sua saída, para mim, eu estava à espera que pudesse dificultar aqui a ascensão do Varzim, mas a verdade é que está a fazer um campeonato muito bom. E está a ver-se aqui na corrida pela subida da divisão, apesar desse não ser o seu objetivo principal. Creio que irão por etapas e quererão garantir a permanência o mais rapidamente possível, e depois, se possível, olhar para esse objetivo, que seria fantástico, tendo em conta a qualidade da equipa atualmente, a qualidade, o nível global do plantel atualmente, sendo que o Varzim é uma equipa que está ainda na Taça de Portugal, portanto passou aos quartos de final da Taça de Portugal, portanto eu diria que neste contexto de segunda liga está a ser aqui a maior surpresa e o principal destaque, o Varzim, pela prestação na competição de campeonato e também na Taça de Portugal. Depois, ao nível da Liga NOS, temos aqui várias equipas e vamos falar de uma forma mais genérica, se calhar. O Aves, o Desportivo das Aves, está em último lugar, destacado, e teve muitas dificuldades realmente. Penso que despedir Augusto Inácio numa fase prematura da época também não foi a melhor opção, mas a perda também de vários jogadores importantes, o facto de não estar a ser feita uma aposta aos poucos em jovens, nos jovens que têm despontado na Liga de Revelação na última época, sobretudo,
acho que está a travar aqui o crescimento do Aves e levou aqui a uma regressão face ao que nas últimas épocas este emblema havia feito, não é? E recordar que o Aves venceu a Taça de Portugal há bem pouco tempo, eliminando o Sporting, e de facto é confrangedor ver o Desportivo nesta situação. O Paços de Ferreira, que está em penúltimo, logo a seguir ao Aves, mas apenas a um ponto da equipa seguinte, portanto continua dentro dos objetivos. Seria sempre em ano de subida, não é? Depois de ter subido de divisão, teria sempre aqui alguma transição, teria sempre que se adaptar a uma nova realidade. Há equipas que conseguem campeonatos estupendos vindo de um contexto de segunda liga, mas o mais normal é este resultado que temos visto com o Paços de Ferreira, sendo que os pacientes estão a fazer uma Taça de Portugal muito boa, também estão nos quartos de final, à espera de sorteio, que será na segunda-feira. E veremos. Eu acho que tem tudo para ter um campeonato mais tranquilo e eventualmente conseguir a permanência, mesmo estando nesta posição, conseguir a permanência antes até do final do campeonato. Depois o Gil Vicente começou brilhantemente a época, depois teve naturais dificuldades. A verdade é que os gilistas ainda não perderam em casa para o campeonato, e isso é um feito único. Só o Gil Vicente e o Futebol Clube do Porto estão nessa posição, portanto é um terreno, está-se a tornar um terreno muito difícil, quase uma fortaleza, digamos assim, a fortaleza de Barcelos. E guiados por Vítor Oliveira, nunca sabemos o que é que o Gil Vicente poderá aspirar se mantiver esta estabilidade, e acredito que possa lutar por um campeonato tranquilo também. O Moreirense, que me surpreendeu o facto de Vítor Campelos ter saído do comando técnico, tendo sido substituído por Ricardo Soares, que estava a fazer um bom trabalho no Covilhã, de facto. Mas a equipa aparentava aqui alguma estabilidade. Claro que ia sempre haver aqui algum decréscimo qualitativo ao nível de exibicional, porque Ivo Vieira tinha uma filosofia de jogo completamente diferente, tinha também jogadores à sua disposição que entretanto se destacaram e saíram. Mas eu creio que estava a fazer um campeonato tranquilo. Veremos se esta troca de treinador não poderá mexer aqui um pouco com o controle emocional do plantel. Depois o Sporting de Braga, que estava a fazer uma época estranha, digamos assim, uma época com uma dicotomia grande entre a prestação nacional e internacional. A nível internacional qualificou-se de uma forma categórica para a próxima fase da Liga Europa, sendo o líder do seu grupo, num grupo em que estavam Wolverhampton, Besiktas, e isso é tremendo. Acho que é um feito inigualável. A nível interno, a equipa de Sá Pinto tem tido dificuldades, foi agora eliminada na Taça de Portugal, mas pelo Benfica, seria sempre um resultado aceitável. No campeonato tem tido dificuldades, ganha e perde quase de forma alternada, mas acima de tudo o nível exibicional cai muito quando a equipa se vê neste contexto e defronta normalmente equipas que lhe são inferiores em termos de qualidade. Na Taça da Liga tem uma excelente chance de se apurar para o play-off, que é em casa, e aí isso poderá ajudar a catapultar o Braga para um final, uma segunda metade da época boa e ao nível daquilo que se espera. O Boa Vista está também aqui a fazer uma época estranha, para mim associo um pouco aqui
à estranheza do despedimento do treinador do Moreirense, a estranheza do despedimento do treinador do Boa Vista, Lito Vidigal, que sendo um treinador com uma ideia de jogo mais pragmática, que não agrada muitas vezes aos adeptos, é verdade, mas a partir do momento que o clube decide apostar num treinador com este perfil e que este treinador começa a época com excelentes resultados, depois teve aqui uma fase mais complicada, mas está em 8º lugar num campeonato de 18 equipas. Não entendo este tipo de decisão, sendo que a substituição por Daniel Ramos acaba por ser uma troca por troca em termos de perfil de treinador. Um treinador também tem apresentado bastante um nível de resultados bastante interessante por as equipas por onde tem passado, mas que está dentro da filosofia de jogo de Lito Vidigal. Veremos aqui, é uma incógnita. O resto da época do Boa Vista será para mim interessante de seguir e perceber até que ponto é que isto foi uma boa decisão ou não. O Rio Ave tem feito também uma época irregular, mas quando olhamos para a classificação está em 6º lugar e acho que isto acaba por ser a metáfora perfeita para o campeonato que temos. Há aqui 3, 4, máximo 5 equipas que se distinguem, que se têm distinguido, e depois todas as outras ganham, perdem, não existem aqui muitos ciclos vitoriosos, e aqui a alternância de resultados e até de exibições tem sido tão grande que vemos o Rio Ave fazer um campeonato com, por exemplo, 5 derrotas e 4 empates, portanto 9 não vitórias em 14 jogos, e no entanto está em 6º lugar. Portanto, tem sido realmente um campeonato em que há muito equilíbrio, mas um equilíbrio nivelado por baixo. Mas veremos o que é que Carvalhal, que pegou na equipa esta época, e é um excelente treinador. Eu acredito que agora nesta segunda metade da época ele possa tornar a equipa mais consistente e a nível não só de resultados, mas também a nível exibicional. O Vitória de Guimarães está a fazer um campeonato dentro daquilo que se esperava, está em 5º lugar. O que eu acho que eu não diria brilhante, mas é muito bom, tendo em conta que esteve na Liga Europa e que apostou forte na Liga Europa, jogou com a sua melhor equipa nessa competição, e está aqui, ao contrário do Braga, está a fazer um campeonato dentro das expectativas. Está em 5º lugar, boas exibições, bons resultados, está completamente dentro dos seus objetivos de se apurar novamente para a Liga Europa. E por fim, o Famalicão e o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está em 2º lugar, a 4 pontos do Benfica. Eu penso que, ao contrário da opinião generalizada, o Futebol Clube do Porto tem um plantel melhor esta época do que na época passada. Perdeu aqui algumas unidades que eram nucleares, é verdade, como os casos de Militão, e aí nota-se que é um decréscimo qualitativo grande na defesa, mas as perdas de Herrera e Brahimi creio que foram bem suplantadas por jogadores como Uribe, Nakajima, Luís Dias, e o Futebol Clube Porto tem aqui um plantel com mais potencial, mais qualidade. Se olharmos para o banco de suplentes, há aqui, não se nota uma discrepância tão grande de qualidade em relação aos titulares. O treinador tem feito aqui alguma rotatividade, e a equipa tem-se mantido mais ou menos equilibrada em termos em termos coletivos, em termos de solidez.
É verdade que não tem atingido um brilhantismo que se espera sempre do Futebol Clube do Porto. A nível internacional teve muitas dificuldades para se apurar num grupo que era acessível, mas apurou-se para a próxima fase da Liga Europa. Na Taça de Portugal também continua em competição, agora nos quartos de final. Na Taça da Liga, como falámos há pouco, vai disputar um jogo, neste caso com o Desportivo de Chaves, mas está dentro também desse objetivo. E no campeonato, 4 pontos para o Benfica, tendo em conta, para mim, que o Benfica tem um plantel um pouco superior em termos de qualidade global, já é uma distância perigosa, não é? Se acentuar estes 4 pontos, poderá hipotecar a luta pelo título, pelo menos o bom posicionamento da equipa na luta pelo título. Mas está a fazer um campeonato dentro dos seus objetivos e espera-se, acima de tudo, que melhore a qualidade exibicional. Para isso, o Sérgio Conceição terá que acertar, e parece estar nos últimos jogos a acertar com a melhor receita, digamos assim, para abordar os jogos contra as equipas que lhe são teoricamente inferiores. O Porto vinha jogando com uma equipa titular muito defensiva, digamos assim, ou não tão criativa quanto o esperado, e nos últimos jogos isso tem sido corrigido, e eu acho que ele está mais próximo, o Sérgio Conceição, da equipa ideal para abordar a maioria dos jogos. Se assim for, estará mais próximo dos seus objetivos. E deixei para o fim o Famalicão, apesar de estar 2 lugares abaixo na classificação, mas porque está a fazer uma época fantástica. Está em 4º lugar, já esteve na liderança durante algum tempo do campeonato. Já tínhamos inclusive falado sobre isso, que era um pouco a surpresa desta época. Exatamente. Conforme referi há pouco o Varzim na segunda liga, o Famalicão, mas numa magnitude superior, tem sido a grande surpresa da primeira liga, e não só, porque apesar de ter sido prematuramente eliminado da Taça da Liga, ainda numa fase completamente inicial da época, está bem dentro dos seus objetivos na Taça de Portugal. Aliás, superou certamente os seus objetivos, tendo-se apurado para os quartos de final, e estar em 4º lugar na luta por um lugar europeu, que claro será difícil com a previsível subida de rendimento do Rio Ave e do Sporting de Braga, acima de tudo. Será difícil manter esta posição e estes lugares europeus, mas não só os resultados, como a ideia de jogo do Rio Ave é muito sedutor, é altamente competitiva dentro de uma ideia de jogo, de circulação de bola, de não abdicar dessa filosofia quando joga contra equipas grandes, e já defrontou os três grandes e o Braga inclusivamente, e foi uma equipa que caiu sempre de pé nesses jogos, apesar de contra o Benfica se ter verificado uma goleada, mas no jogo em si houve algum equilíbrio. A equipa foi capaz de discorrer o seu jogo na casa do campeão em título e do líder do campeonato, de uma forma que poucos conseguem, e muitas vezes nem os 3 grandes, nem as equipas que estão imediatamente na luta pelo título, muitas vezes conseguem essa supremacia, evidenciar-se, digamos assim, não uma supremacia, mas evidenciar-se, e tem sido realmente
um excelente trabalho de João Pedro Sousa. Veremos até onde irá o sonho do Famalicão nestas duas competições, mas independentemente do que acontecer, já foi brutal o que foi conseguido até agora. E agora, relativamente à Taça de Portugal, já foste aqui falando um pouco sobre alguns pontos e algumas prestações. Como é que fazes o balanço das equipas da região norte nesta competição? Há aqui realmente surpresas. A principal surpresa tem sido o Canelas 2010, que se apurou de uma forma, creio que inédita, para os quartos de final da competição. E há aqui também uma prestação muito interessante de equipas como o Paço de Ferreira e o Famalicão, que neste último caso junta, lá está, o excelente desempenho no campeonato, é um alcançar um patamar excelente, que é os quartos de final, está nas 8 melhores equipas na prova rainha do campeonato do futebol português. E depois o Varzim, que se junta aqui ao rival Rio Ave, não é? Também nessa fase da competição, sendo que o Varzim, tal como o Famalicão, está a fazer uma época muito acima do esperado na segunda liga. Relativamente ao Rio Ave, já é algo que não surpreende tanto, o facto de estar nesta fase, porque é uma equipa boa, uma equipa comandada por um treinador que já tem história nesta competição, um treinador que já levou bem longe o Leixões há vários anos e com isso conduziu à Liga Europa, na altura à Taça UEFA. E depois o Futebol Clube do Porto, que também de uma forma natural chega aos quartos de final. Será interessante perceber aqui o ordenamento, o emparelhamento na segunda-feira do sorteio, e ver se poderão haver aqui duelos como Varzim-Rio Ave, como o Futebol Clube do Porto frente a um Paço de Ferreira ou um Famalicão. Poderiam ser situações interessantes, ou então até uma visita de qualquer um destas equipas ao terreno do Canelas, que é uma equipa, é a única equipa que se consegue manter dos campeonatos não profissionais, neste caso o Campeonato de Portugal. E veremos o que é que... E que aqui pode ser mesmo a surpresa aqui desta competição. Sim, tem sido a principal surpresa até agora. Será difícil prolongar o sonho para além dos quartos de final, mas já foi verdadeiramente gratificante para a equipa, não é? Sim, e uma grande surpresa para todos os adeptos de futebol. Bom, e continuando nas várias competições, relativamente à Taça da Liga, este que é um fim de semana em que vão decorrer vários jogos desta competição, o que é que podes referir sobre a Taça da Liga, não é? Sobre o balanço? E antever também, já agora antever aquilo que também vai acontecer durante o fim de semana. Certo, eu tenho grande expectativa sobre os jogos deste domingo, porque há aqui possibilidades, há aqui duelos de equipas da Zona Norte, como é o caso do Paço de Ferreira Braga e do Chaves Futebol Clube do Porto. Esses seriam os meus destaques, porque por esta altura os nossos ouvintes saberão já os resultados de Marítimo Penafiel e de Rio Ave Gil Vicente, sendo que o Rio Ave, enquanto gravamos, ainda tem possibilidade de se apurar com uma conjugação complexa de resultados, mas ainda tem possibilidade de se apurar para a Final Four. O Penafiel está completamente fora dessas contas,
ainda por cima visita o terreno do Marítimo. Será de esperar que o Penafiel rode aqui a equipa para poder se poupar para o campeonato, mas um resultado que não seja a derrota será excelente para os penafidelenses. No Rio Ave Gil Vicente a mesma coisa se espera para a equipa de Barcelos. Creio que o Rio Ave apostará tudo e jogará com a melhor equipa possível para este jogo, na esperança de um deslize das equipas que lhes estão acima, neste caso o Portimonense e o Sporting, que está atrás, e que ganhando, e o Rio Ave não ganhando, também deverá apurar-se para a próxima fase. Mas tem aqui o Rio Ave uma hipótese ainda de lutar por essa Final Four. O Vitória de Guimarães Covilhã, aí bastará aos vitorianos vencer o jogo para passar à Final Four, isto num grupo em que o Benfica está a competir e que ficará arredado assim se o Vitória de Guimarães vencer esse jogo. Por isso, Vitória de Guimarães Covilhã, Vitória de Setúbal Benfica vão também decidir o futuro das equipas do grupo B e perceber se há aqui ainda um volte-face final. Mas o Vitória tem tudo para passar à Final Four e disputá-la no terreno do seu principal rival, o Sporting de Braga. E por fim, nos jogos que eu gostaria de destacar, o Paços de Ferreira Sporting de Braga disputam verdadeiramente entre si a passagem à Final Four, como falámos. O primeiro visita o segundo, portanto será realmente o duelo ideal em termos de equilíbrio, não é? Pelo menos de forma teórica. Eu acho que o Braga vai dar tudo depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal. É muito importante apostar tudo nesta competição que organiza. Durante estes últimos anos tem sido o Braga a organizá-lo e vai continuar a sê-lo, mas é sempre uma excelente oportunidade poder disputar a vitória final em sua casa, perante os seus adeptos. Sendo que o Paços Ferreira vai dificultar muito a tarefa. Tem uma equipa em crescendo e sinceramente é muito difícil antever o resultado final. Eu acredito que será difícil ao Braga vencer o jogo, mas que no fim conseguirá apurar-se. Veremos se isso se confirma, mas não me espantaria também muito o Paços conseguir a vitória neste jogo. E por fim, os Chaves Futebol Clube do Porto, que estão na liderança de ambos com 6 pontos. Estão ex aequo e o Futebol Clube do Porto tem vantagem pela questão dos golos marcados, e bastará aos Dragões o empate no terreno dos Flavienses, sendo que é muito difícil sempre jogar no estádio do Desportivo, e aí qualquer escorregadela, qualquer déficit de concentração poderá ser fatal. O Futebol do Porto já foi eliminado da Taça de Portugal há pouco tempo, há poucos anos, pelo Desportivo de Chaves. É verdade que o contexto das equipas é completamente diferente e o futebol é muito volátil, as coisas estão sempre a mudar, mas ainda assim nunca deixa de ser um terreno muito difícil, uma equipa com muita garra e determinação, sobretudo perante os seus adeptos. E será também um jogo muito equilibrado. Portanto, temos aqui um domingo com 2 jogos bastante interessantes para seguir, e veremos quem se apura para o Final Four, sendo certo que há aqui muito equilíbrio nos vários grupos.
Obrigada, Eduardo. Bem, e nós ficamos por aqui nesta última edição de 2019 do Remate Final. Relembro que na segunda-feira vai decorrer o sorteio para a Taça de Portugal. E relembro também que podem aceder a jornalreferência.pt para mais edições do Remate Final e também sobre outras notícias de desporto e não só. Tudo sempre sobre a região norte. Além disso, temos também o nosso Facebook e o nosso Instagram, por isso continuem desse lado que nós voltamos em 2020. Boas festas! Boas festas!